Ria com quem sabe. A Comedy Club Manaus é o lugar certo para você que busca humor e diversão, com shows de stand-up comedy ao vivo. Você vai se divertir com os melhores comediantes da cidade. Venha experimentar a magia do Comedy Club Manaus. Você merece se sentir bem por dentro e por fora. Na Clínica Estética Mactub, nossos especialistas cuidam de você com carinho e profissionalismo. Tratamentos personalizados para realçar sua beleza natural. Venha se sentir incrível. Mactub, onde a beleza encontra a alma. Vestir o campeão é nossa paixão. E a Neo Esportes oferece fardamentos e materiais esportivos de altíssima qualidade para você e seu time. Uniformes personalizados. Equipe-se com os melhores e conquiste a vitória. Neo Esportes, vestindo o seu sucesso. Brasil! 19 horas e 1 minuto em Manaus, 20 horas e 1 minuto em Brasília. Muito boa noite para quem está me ouvindo ao vivo aqui no www.webradioapp.com, para quem está ouvindo ao vivo no YouTube, para quem está vendo ao vivo no TikTok e para quem está ouvindo depois no Spotify, em qualquer outro meio de comunicação que a humanidade um dia venha a inventar. Hoje é dia 7 de agosto, é o 219º dia do ano, faltam 146 dias para acabar o ano e o Bolsonaro está preso há 3 dias. 3 dias guardado lá o sujeito, né? Bom, fatos relevantes do dia, não aconteceu porra nenhuma de interessante hoje nesse dia da história, né? Um dia chato. Mas hoje é aniversário de nascimento do Caetano Veloso, poeta talentosíssimo, baita músico. Aniversário também da Vera Holtz e do Raul Gazola, atores também consagrados aí na TV brasileira, no teatro. E aniversário do Bruce Dickinson, vocalista do Iron Maiden. O cara, ele é multiuso, ele é vocalista, ele é maestro, ele é piloto de avião, ele é radialista, ele canta, dança, sapateia, bate o escanteio, corre pra cabecear, comemora o gol, leva a bola pro meio do campo, olha no VAR e confirma o gol. O bicho é danado, né? E hoje também é Dia Nacional do Documentário Brasileiro. Cara, eu vou dar 2 dicas aqui de documentários pra vocês, Luiz Cury, Nelson Thiago Gouveia. Procurem na Netflix, tem o documentário Juízo. Vai ser só um, na verdade, depois eu falo outro. Documentário Juízo, é um documentário forte, fala sobre o sistema penitenciário, o sistema socioeducacional e é bem forte, vale a pena assistir. Sou eu! Vamos fazer nosso primeiro... Deixa eu mandar um oi primeiro pra galera que já tá acompanhando aqui. O Serva Itatalo, a Maria Raimunda, a Maria Cristina, Marley Cassarinha, Aparecida Vieira, Miguel SZ, Nick Israel, Hanna, um monte de gente que entrou aqui, o Edson Vieira Alves. Vamos lá fazer o nosso primeiro giro de notícias aqui, saber quais são as notícias nos portais progressistas do Brasil. O que tá rolando de pauta? Vamos lá, chama a vinheta. Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amil te conta aqui mesmo na Web Rádio App. E eu conto agora. Vamos lá, manchete do perfil politicoam.com.br, portal parceiro da Web Rádio App. Brasil institui política nacional com foco na primeira infância. Decreto de Lula estabelece PNIPI, que é a Política Nacional com foco na primeira infância, sob coordenação do MEC para promover desenvolvimento e proteção de crianças até 6 anos, com integração de políticas e bancos de dados. Cara, muito importante isso. É um período, acho que é um dos períodos de mais vulnerabilidade da vida, né? E esse tipo de ação ele é importante porque ele não abrange simplesmente proteção às crianças nessa idade. Ele oferece também proteção
para a mãe dessas crianças, o que é super necessário, né? Parabéns ao governo Lula, acertou, mandou muito bem nessa. Vamos lá, manchete da Carta Capital. A participação de Lira na articulação bolsonarista para tirar a anistia aos golpistas do papel. Ex-presidente da Câmara, com o Centrão, mediou crise para votar projeto que beneficia Bolsonaro e altera foro privilegiado, enfrentando resistência opositora. Cara, até agora não está claro qual foi o papel do Lira. Pelo menos eu não li ainda, não vi ainda informações confiáveis de qual teria sido o papel dele. O fato é que ele é a eminência parda da Câmara dos Deputados. O bicho pegou lá, tinha ameaça de suspensão de mandatos, esperamos que aconteça ainda, né, para que não saia totalmente de graça para os golpistas, mas o fato é que tem um vídeo ridículo do Sóstenes Cavalcante, o líder do PL, quando ele viu que ia ter deputado suspenso, ele saiu correndo para o gabinete do Arthur Lira para pedir socorro. Daí teve a intermediação do Arthur Lira, teve alguma articulação lá que primeiro eles disseram que era para votar a anistia, hoje todo mundo já desmentiu, disseram que isso não foi colocado, que o Hugo Mota não participou de acordo nenhum desses, e eles fizeram aquela lambança lá de ficar todo mundo atrás do Hugo Mota comemorando, para venderem a foto pro gado deles de que eles tinham vencido a batalha. Não venceram, eles foram derrotados, eles queriam impor uma pauta trancando os trabalhos, não conseguiram, mas não pode deixar sair de graça. O Hugo Mota está extremamente fragilizado, está sendo apelidado inclusive de Hugo Mole, e se ele não tomar providências para acabar isso, vai ter problema. Isso foi todos os parlamentares que tiveram lá, todo mundo que acompanhou, conseguiu traçar um paralelo, vou até pausar aqui, conseguiu traçar um paralelo entre o 8 de janeiro, o que se fez e o que se queria que tivesse de resultado no 8 de janeiro e o que aconteceu agora. O 8 de janeiro não vai mais se repetir. Não vai mais se repetir porque houve punição. Golpistas estão presos. Quem estava participando do quebra-quebra ou voluntariamente ou sem ter muita ideia do que estava fazendo ali, mas indo no movimento de rebanho, está sendo responsabilizado. Então aquilo não vai acontecer de novo. Se o Hugo Mota não tiver uma postura firme, uma postura de presidente, uma postura de quem manda realmente ali, vai acontecer de novo. E não vai acontecer só uma vez, não. Espero que ele enxergue isso. Vamos para a manchete aqui do Brasil de Fato. Operação resgata... Cara, isso me dói muito. Operação resgata 563 trabalhadores em condições análogas à escravidão em obra de usina de etanol no Mato Grosso. A ação policial libertou 553 pessoas em condições degradantes em obra de usina no Mato Grosso, expondo exploração em projeto de etanol. Cara, é constrangedor para o Brasil, enquanto sociedade, que a gente ainda tenha que conviver com seres humanos sendo escravizados. Esquece, eu vou tirar aqui a formalidade de falar, não, porque nós temos que falar em condições análogas. Ok, essa é a terminologia correta, mas vamos falar no português claro. 563 pessoas que estavam sendo escravizadas foram resgatadas. Infelizmente, a impressão que eu tenho é que as pessoas que as estavam escravizando só vão pagar multa trabalhista, um processinho aqui e ali, e não vai ter nada criminal. Tinha que ter cadeia, e tinha que ter cadeia pesada, e tinha que ter cadeia rápida, porque é inadmissível. Isso nos diminui enquanto seres humanos, enquanto sociedade. Em 2025, nós ainda temos, eu ia dizer pessoas, mas quem faz isso não é pessoa, nós temos sujeitos que acham que podem, que está tudo bem, você escravizar outro ser humano. É fogo. E para finalizar o primeiro giro de notícias aqui nacional, manchete do ICL Notícias. Hugo Mota promete punição a deputados golpistas. O presidente da Câmara anuncia medidas contra parlamentares ligados a atos antidemocráticos, reforçando a defesa da democracia. Eu vou abrir aqui agora o perfil político, eu vou abrir o UOL aqui, que tem gente lá em Brasília, né? Não tem ainda punição. A manchete que Mota diz avaliar imagens para definir punição a deputados por motim.
Disse que ia sair punição hoje. Disse ontem que 8h30 iria recomeçar os trabalhos no Congresso. Não começou 8h30. Eu terminei até a porra do programa correndo aqui porque eu queria assistir. Não fez, tá? Tudo bem. E aí disse hoje que até o final do dia anunciaria punidos. Aqui em Manaus são 19h10, em Brasília são 20h10. Até agora, nada de punidos. Vamos ver se vai ficar por isso mesmo, se ele vai aceitar ser desmoralizado, se é isso e acabou-se. Vamos entrar na pauta hoje aqui do tema capos tropicais, como sabotam o próprio país. Vamos lá, que diabos é um capo? Eu acho o seguinte, eu acho até que vamos lá, primeiro, quando eu estava preparando a pauta de hoje, eu pensei nisso. A gente vai falar aqui dos capos, dos capitães do mato e... qual é o outro lá da África? Meu Deus, me fugiu aqui. Os guardas negros do Apartheid na África do Sul. Eles têm uma coisa em comum. Eles trabalhavam, eles eram oprimidos, que se aliavam aos opressores para oprimir outros oprimidos, para oprimir os seus. Quem eram os capos? Quando os alemães criaram os campos de concentração, eles não tinham efetivo suficiente para fazer algumas coisas, para ocupar. Então o que eles faziam? Eles recrutavam dentre os judeus que estavam em campos de concentração, aqueles mais fortes, com maior porte, e que topavam a missão para serem os capos. Quem eram os capos? Eles eram como se fosse a polícia dentro dos campos de concentração. Eles tinham porretes, a eles era dada autoridade para organizar os presos, eles tinham uma alimentação diferenciada, eles tinham alguns privilégios. E há muitos relatos de sobreviventes dos campos de concentração dando conta de que alguns capos chegavam a ser mais violentos do que os próprios soldados nazistas. Por que depois que eu preparei a pauta, que eu olhei, eu falei, gente, não é tão... a comparação não é tão válida, mas já está pronta a pauta, então vai. Porque tanto, tipo assim, eu falei aqui dos capos. Os capos eram os judeus recrutados entre os judeus nos campos de concentração para agir como se fosse uma forma de polícia. Os capitães do mato eram negros, isso aqui no Brasil já, que eram libertos ou mestiços contratados, que caçavam escravos fugitivos no Brasil colonial. E era também, tipo assim, e eles também eram muito brutos, havia muitos relatos de brutalidade, e similarmente aos capos e aos capitães do mato, você teve no Apartheid de 48 a 94 na África do Sul, os guarda-negros, que eram negros, que eram ou agentes de polícia, ou informantes, ou guardas prisionais, e trabalhavam dessa forma. Por que depois que eu terminei a pauta, eu vi que na verdade a comparação não era correta? Porque o que me motivou, a pauta de hoje, era falar sobre os vagabundos delinquentes do Bananinha, tá aqui na tela inclusive, para quem tá vendo no TikTok ou no YouTube, tem aqui uma foto do Bananinha e do Paulo Figueiredo, a nova namorada dele, em que e eles são traidores da pátria. Eles estão trabalhando contra o povo brasileiro. Carlos Magno, eles querem que tu fique desempregado. Ana Maria, Miguel, Manuel dos Santos, eles querem que tu perca teu emprego, que o lugar onde tu trabalha feche, que tu passe fome. Porque se dessa forma, te colocando na miséria, quebrando teu país, tirando o emprego dos teus amigos, quebrando o país onde eles nasceram, sabotando os compatriotas deles, eles falaram que se eles não conseguirem ganhar, mas destruir tudo por aqui, pelo menos ele vai se sentir vingado. A comparação não é justa, porque muitos dos capos, muitos dos capitães do mato, muitas vezes faziam para sobreviver. E eu não estou justificando o que eles faziam. Eu entendo que há escolhas que são feitas. É impossível hoje, é até desleal, você simplesmente condenar os capos, condenar os capitães do mato, quando muitas vezes eles tinham que... a escolha deles era... Óbvio, a escolha deles era ou eu faço isso, ou eu pego o chicote, ou alguém vai pegar e bater com o chicote em mim. Analisar de fora é muito fácil. Naquele momento, naquele contexto,
não cabe a nenhum de nós aqui julgar. Então, depois que eu terminei, eu vi que a comparação ela foi um tanto desmedida. E ainda que houvesse e haviam muitos capos, muitos capitães do mato, que eram mais cruéis do que os próprios senhores negreiros, do que os próprios soldados nazistas, o capo mais abjeto, mais nojento, ele tinha um tiquinho, ele era menos indigno do que são Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Esses dois eles estão abaixo de qualquer nível de moralidade. Eles estão sabotando o Brasil. Gente, essa frase tem que ser repetida a todo tempo. O Eduardo Bolsonaro falou: se a gente não vencer e houver terra arrasada no Brasil, pelo menos eu estarei vingado. Francisca Carvalho, terra arrasada no Brasil é a gente desempregado. Tatiana Nascimento, terra arrasada no Brasil é a gente passando fome. Sueli Francisco, Geraldo, Zilda Lopes, a terra arrasada que pelo menos vai deixar o Eduardo Bolsonaro feliz são as empresas onde nós trabalhamos, onde nossos amigos trabalham, de portas fechadas. Essa galera está sabotando o próprio país. Essa galera, a história, infelizmente, eu queria poder dizer, eu queria poder ter a sensação de que no final o bem prevalece, que os maus são responsabilizados, que os maus respondem pelos seus crimes. Só tomar uma água aqui. Mas infelizmente nem sempre isso é verdade. Mas eu acredito, esses sujeitos vão ser responsabilizados pelo que eles estão fazendo com o Brasil. A gente vai ver o Trump, espero que não, né, que ele não consiga implantar o seu projeto de ditadura nos Estados Unidos. E ele não conseguindo, vai haver uma eleição de novo lá. E havendo uma eleição de novo lá, eu espero que ele perca essa eleição. Agora, não se iludam de achar que um próximo presidente dos Estados Unidos, caso seja do Partido Democrata, que ele não tem interesse na destruição do Brasil que o Trump está promovendo. Não se esqueçam, a Dilma Rousseff foi espionada pelo governo dos Estados Unidos na gestão de Barack Obama. Eu acho que isso diz muita coisa. Então, não tenhamos essa ilusão. Óbvio, eu acredito que um novo governo, quando acabar o mandato do Trump, se houver eleições ainda lá, um governo do outro partido, do Democratas, vai rever algumas coisas, mas não vai ser muito, não. Não tenham essa ilusão. É como o presidente Lula falou quando estava dando entrevista, quando ele ainda estava sequestrado em Curitiba. Americano pensa primeiro em americano, em segundo lugar eles pensam em americano, em terceiro lugar eles pensam em americano, em quarto lugar eles pensam em americano. E em quinto lugar, se sobrar um tempinho, um espacinho, alguma coisa, eles pensam em americano de novo. Então não tenham essa ilusão de que há uma dicotomia nos Estados Unidos, que a gente tem do lado mal o Partido Republicano, o Trump, o J.D. Vance, o Marco Rubio, essa quadrilha toda, e do outro lado a gente tem o lado do bem. Tem o Biden, a Kamala, a Hillary Clinton. Não se trata disso. Óbvio, nesse momento, pelo que a gente está vendo, o grupo do Trump, eles são extremamente avessos, não simplesmente aos democratas, mas ao conceito de democracia. O Trump conseguiu aparelhar o Estado norte-americano de uma forma que eu acho que nunca tinha acontecido antes. Ele tem vitórias na Suprema Corte de lá, alguns juízes municipalmente conseguem contestá-lo, mas depois quando chega nas cortes superiores, eles derrubam e prevalece o trumpismo. Ele tem maioria nas duas casas legislativas, lá na Câmara dos Deputados e no Senado. Ele perdoou todos os golpistas do 6 de janeiro lá. Aqui, os do 8 de janeiro ou estão na cadeia ou ainda vão para a cadeia, e isso é inegociável porque isso é soberania brasileira. Ninguém dos Estados Unidos, ninguém da China, ninguém da Suécia, ninguém de lugar nenhum do planeta que não seja um cidadão da República Federativa do Brasil tem o direito de se meter
no julgamento de qualquer matéria tramitando numa corte brasileira. O Brasil é problema exclusivamente nosso. E eu fico muito feliz que o presidente Lula esteja garantindo essa soberania. Houve a chantagem. Eles arregaram na chantagem porque eles iam ter problemas lá. Eles já estão tendo problemas inflacionários lá por conta da taxação que está sendo feita ao Brasil. E isso vai piorar ainda mais lá. Agora, como eu falei em outra live, Maria Deilda, cadê? O que eu penso, Maria Deilda? Tá, depois a gente fala aí. As coisas vão piorar ainda muito lá. E eu, de novo, eu acho que o Trump quer que piorem, o Trump quer induzir um cenário de guerra para que ele não saia do poder nunca mais. Se ele vai conseguir, se não vai, a nós só cabe observar, porque assim como é inadmissível que qualquer outro país se meta no nosso processo político, eu também não acho que a gente tenha que se meter no processo político dos outros. A gente observa, a gente tem a nossa torcida, a gente acha o que é melhor, o que é menos pior, mas a decisão de qualquer outro país, ela cabe a outro país. Fechado com Trump, a CBR. Eita, chegou o gado. Deixa eu dar uma lida nos comentários aqui. Deixa eu chamar o gado aqui. Vamos chamar o gado, vai. Vamos lá, chama a vinheta pra chamar o gado. Bora. Deixa eu ler o comentário aqui da Si. Você que pensa. A Si fechado com o Trump. A Si escreveu aqui fechado com o Trump. O que a gente ouve dela? É gado ou não é? É gado, gente. Com certeza. Francisco Carvalho mandando um oi aqui. Ok pra ti também, Francisco Carvalho. E, gente... voltando para a pauta aqui, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Tem uma coisa que eu estava pensando também sobre o Eduardo Bolsonaro, e isso aí eu queria até o comentário de vocês aqui. Vamos imaginar o seguinte, Silmar Pereira. Imagina que nos Estados Unidos da América, primeiro, um governador pode mandar deter civilmente um deputado que esvazia uma sessão. Acho uma loucura isso, mas é a lei deles, paciência, problema deles. Mas imagina que um deputado que teve a prisão decretada porque resolveu sair de uma sessão nos Estados Unidos. Imagina que ele resolva sair dos Estados Unidos, ir para a China, começar a dizer, não, eu sou um exilado político, eu estava sendo perseguido nos Estados Unidos, o Trump está implantando uma ditadura. E ele começar a trabalhar com o governo chinês, conversar com as autoridades, para que essas autoridades chinesas apliquem punição aos Estados Unidos. Quanto tempo vocês acham que esse cara ia continuar recebendo salário da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos? Pois é, tenho certeza que vocês pensaram a mesma coisa que eu. Não ia ficar um dia. Até hoje, dia 7 de agosto de 2025, o vagabundo traidor do Eduardo Bolsonaro continua recebendo o salário da Câmara dos Deputados. Os funcionários dele continuam recebendo seus salários oriundos da verba de gabinete e a gente normalizou. Parece que está tudo bem. Não tá. Nós temos um deputado pago com o nosso dinheiro trabalhando para gerar desemprego no Brasil e falando isso abertamente. Falando claramente para quem quiser ouvir. E a gente continua pagando o salário desse vagabundo. A Câmara não tomou providência e... sabe Deus se vai tomar, né? Enfim, enquanto isso, a gente tem que continuar denunciando, gritando e infernizando o Hugo Mota para ele passar a agir como presidente de verdade. Deixa eu mandar um oi pra galera que tá acompanhando a live aqui ao vivo. Arnaldo Lenda, Marta, Cesário Íncio, Vitor Cromp, que não é Trump, né? Ainda bem, Edson Santos, Sônia, Ivani Cassonato, Paulo Rodrigues, Lu Araújo, Sueli Francisco, Lemos Milton e mais um monte de gente que não dá pra falar o nome de todo mundo. Vamos agora para segundo giro de notícias, saber o que os portais do mundo estão falando, qual é o tema, qual é a pauta pelo planeta afora. Vamos lá, chama a vinheta. Sabe o que está acontecendo no mundo agora?
O Amil te conta aqui mesmo na Web Rádio APT. E eu conto agora. Vamos lá, manchete do portal Xinhua.com, portal chinês que publica notícias para o mundo. Chanceler chinês se reúne com o ministro das Relações Exteriores da República Democrática Popular da Coreia do Norte. Resumo, Wang Yi e Choi Sun-hui, não sei quem é de onde, discutiram o fortalecimento de laços bilaterais e cooperação regional e estabilidade na Península Coreana durante o encontro em Pequim, visando avançar parcerias estratégicas. Esse isolamento que se diz da Coreia do Norte, ele está muito longe de ser real, hein? A gente já teve, sim, uma Coreia do Norte muito fechada, uma Coreia do Norte que ninguém interagia. Hoje em dia não, as coisas estão mudando por lá, hein? E mantida a soberania deles. Por pontos que eu vou falar no outro programa, não vou discutir aqui. Manchete do Diário de Notícias, portal português que também escreve notícias para o mundo. Ucrânia. Zelensky pede cessar-fogo antes de reunião com Putin. Presidente ucraniano solicita trégua para facilitar diálogo com o líder russo, buscando reduzir tensões e avançar em negociações de paz em meio a conflitos regionais. Meu amigo, a questão é que agora a Ucrânia virou peça no tabuleiro. A guerra na Ucrânia não é mais uma questão apenas da Ucrânia, não é mais uma questão apenas da Rússia. O Putin tem interesses na manutenção e pode vir até em algum momento no encerramento dessa guerra por interesses outros que não a Ucrânia. Os Estados Unidos têm interesse nessa guerra, ou seja, quem menos apita agora é a Ucrânia. A Ucrânia está nela e a Ucrânia dificilmente vai sair por suas próprias decisões. Ela vai sair quando ela não interessar mais ao cenário geopolítico do planeta. E esse não interesse ao cenário geopolítico do planeta pode significar muita perda para a Ucrânia, né? Enfim, vida que segue, vamos acompanhar. Manchete do portal Grama, noticiário cubano. Palestina, uma causa de Fidel. Artigo destaca apoio histórico de Fidel Castro à luta palestina, enfatizando solidariedade de Cuba com a causa por justiça e soberania em contexto de conflitos atuais. Cara, eu vou até pausar aqui. Todo mundo viu, quem não viu, abre qualquer portal e vai ver. O Benjamin Netanyahu já falou abertamente que vai ocupar a faixa de Gaza. Israel expulsou todo mundo de lá na bala. Israel está matando mulheres, idosos, crianças para tomar o território. E vai tomar o território, porque o mundo já se manifestou pelos canais diplomáticos e Israel ignora, com o apoio dos Estados Unidos. Então, já que não vai haver uma operação militar para parar Israel, Israel não será parado. Simples assim, eles vão incorporar o território de Gaza e vai ser deles e acabou-se. Não tem ninguém que possa fazer nada. Finalizando aqui o giro de notícias mundial, manchete do portal La Nación de Buenos Aires, Argentina. A foto de Javier Milei com os candidatos de La Libertad avança em Buenos Aires. Kirchnerismo nunca mais. Presidente argentino posa com aliados em Villa Ceslina, La Matanza, exibindo bandeira contra peronismo, com candidatos usando buzos violetas, não sei o que, usando broches violetas em campanha para eleições legislativas. Eles estão lá na Argentina no processo de eleições legislativas, como já se falou aqui, e o Milei está tentando aumentar a influência dele no parlamento. Ele não tem uma maioria confortável lá. Então, muitas vezes ele sofre derrotas estrondosas até lá, e ele está tentando reverter isso. Se vai conseguir, espero que não, mas quem vai dizer é o tempo, né? Vamos seguindo aqui então a pauta, vamos para o momento dedo na goela aqui, né? Vamos falar de uma pessoa nefasta, e essa de hoje ela é nefasta, é nojenta mesmo, ó. Pelo amor de Deus, chama a vinheta! Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. A pessoa nefasta de hoje é Júlia Zanata. Nascida em Criciúma, formou-se em jornalismo e direito. Trabalhou 12 anos como assessora de comunicação política.
Em 2020, filiou-se ao PL e concorreu à Prefeitura de Criciúma, ficando em terceiro lugar com 7% dos votos, sendo apoiada por Jair e Eduardo Bolsonaro. Atuou como coordenadora regional da Embratur até 2022. Em 2022, Júlia Zanata foi eleita deputada federal por Santa Catarina com 111.588 votos, sendo a sexta mais votada. Defensora do armamento civil, segurança jurídica, hipócrita, e liberdade econômica, também hipócrita. Ganhou destaque por pautas conservadoras, também hipócritas, e apoio a Bolsonaro. Sua tiara de flores virou marca, associada ao Oktoberfest, mas também alvo de críticas. Essa tiara de flores dela é uma tiara remissiva à juventude hitlerista. Moças em determinada região da Alemanha que eram simpáticas e faziam campanha para o Partido Nacional Socialista, o partido de Hitler, usavam esse tipo de tiara. E a Zanata sabe disso, tanto que quando ela foi à Alemanha para uma atividade no Parlamento Europeu, ela não usou a tiara, que ela sabia que era pisar em Berlim com aquela tiara e ir direto para a cadeia. Zanata é acusada de assédio judicial contra jornalistas, com mais de 10 ações, incluindo denúncias por uso de verba pública em notícias favoráveis durante desastres no Sul em 2024. Levou a filha de 4 meses ao plenário para usar como escudo humano. E ela colocou isso no Twitter, falando que usou sim a filha como escudo. Acusou um colega de assédio sem provas sólidas e postou foto com arma sugerindo violência contra o presidente Lula, mostrando que não tem condições civilizatórias e ela, Júlia Zanata, é uma pessoa nefasta. Brasil! Já falamos dessa pessoa nefasta. Vamos falar agora dos outros nefastos que estão fechados com o Bolsonaro também, né? Vamos lá, chama a vinheta. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Lista de bolsonaristas presos ou com tornozeleira. Roberto Jefferson, Daniel Silveira, Ana Priscila Azevedo, Fátima de Tubarão, Antônio Cláudio Alves, que quebrou o relógio de Dom João VI, Débora do Batom, Felipe Martins, Marcelo Câmara, Rafael Martins, Bernardo Romão Correia Neto, Mário Fernandes, Walter Braga Neto, Carla Zambelli, Marcos Duval e Jair Bolsonaro. Essa turminha toda tá fechada com o Bolsonaro. Em breve vai ter muito mais gente, com certeza. Mas depois de falar desse pessoal, a gente precisa purificar, né? A gente precisa de coisa boa, senão a gente enlouquece. Então vamos lá, chama a vinheta da notícia boa. Por favor, me traga uma notícia boa. Por favor, me traga uma notícia, mas que seja boa. Notícia boa de hoje: comércio brasileiro brilha em 2023. Recorde de vendas, empregos e otimismo. O comércio brasileiro encerrou 2023 em alta, atingindo a marca histórica de 7,1 trilhões em vendas. O melhor resultado desde 2014. Tem uma coisa estranha aqui. Segundo o IBGE, o setor demonstra forte recuperação pós-pandemia. Eita. Pós-pandemia. Tem alguma coisa errada nessa notícia boa aqui, tá? Depois eu refaço ela. Vamos pular a notícia boa de hoje porque tem alguma coisa errada aqui. Deu bug na pauta. Mas enfim, Bolsonaro continua preso e isso é uma notícia boa. Deixa eu olhar aqui se saiu alguma punição para os golpistas. Vamos ver aqui. Até agora, nada, né? Paciência. Mas vamos lá, deixa eu agradecer de novo a quem ainda está acompanhando aqui o programa. Cadê? Antônio Manuel Alves Dias, Aninha TikTok, Tião Castro, Sueli Franco e mais um monte de gente. Gente, muito obrigado para quem me acompanhou ao vivo aqui no www.webradio.app.com, ao vivo no TikTok. Assim que terminar o programa,
entra lá no YouTube, procura Web Rádio App, curte o canal, ativa o sininho, deixa um like, deixa um comentário. Se você gostou do tema, copia o link, manda para alguém que você acha que também tem que ouvir. E você que acompanhou pelas redes sociais, assim que terminar o programa, entra lá no www.webradioapp.com, baixa o aplicativo, é super leve, é de graça, não tem que fazer login. Tem música 24 horas por dia, tem jornal de manhã, tem jornal de tarde, e de segunda a sexta, 20 horas de Brasília, 19 horas de Manaus, tem eu, Marcelo Amil, sempre falando sobre um tema interessante e inteligente que vale a pena discutir. Obrigado, amanhã, 19 horas de Manaus, 20 de Brasília, tamo de volta. Fui!